Olá, bem-vindos a mais um podcast Mulheres Sem Medo. Hoje com Patrícia Bora. Sempre esteve ligada à área financeira, mas há 7 anos aceitou o desafio de ser presidente da Fundação do Gil. A simplicidade com que faz a diferença diariamente inspira-nos. Nós só damos aos pequeninos quilos de colo e de mimo e de tudo o que nunca tiveram. Olá, Patrícia, obrigada por teres aceito o nosso convite. Patrícia, obrigada, estou emocionada. Mesmo. Este não vai ser fácil. Vamos lá. Não digam isso, tão queridas. Vamos lá. Olha, eu acho que assim, simplicidade é mesmo, e a forma especial e sincera com que tu trabalhas é principalmente, a mim pessoalmente, que me comove. E não podíamos deixar-te convidar para estás aqui nesta cadeira das Mulheres Sem Medo. Obrigada, isto é uma responsabilidade enorme. Não. E acho eu que já ouvi o vosso podcast todo, por isso. E olha, o que é que faz de ti uma mulher sem medo? O que é que faz de mim? Essa pergunta é difícil. Eu não acho que seja uma mulher sem medo. Eu tenho medos, acho que como todos. Não deixa que eles se ponham à frente, não é? Caminham comigo de mão dada e lá vamos nós, tipo, bora lá, ok. Acho que quando tu acreditas nas coisas, sabes, convictamente, acho que isso é que te faz enfrentar o medo, não é? Enches o peito e ok, bora lá. Vou com medo, mas vou. Mas vou. Estás a ver? É mas pronto, acho Sabíamos que és assim, por isso. Exatamente. Vou com medo, mas vou. O que é que há para fazer, não é? Então vamos lá fazer. Então bora lá. Mãos arregaçadas e bora lá. É isso mesmo. Olha, conta-nos um bocadinho como é que chegaste aqui à Fundação do Sim, Gil. como é que se passa da área financeira para a Fundação do Gil? Olha, sim, pois, eu percebo. Eu percebo. Olha, eu fiz de facto a minha formação na área financeira e comecei a trabalhar na Blockbuster Portugal, ok, que era o Master Franchise da Blockbuster, Sim. no departamento financeiro. E depois, passado um ano, fui trabalhar para a Mandala, que era uma produtora de vídeo que fazia o contra-informação. Exatamente. Onde tive 8 anos e que foram super intensos e super ricos e trabalhava 16 horas por dia a fazer tudo e também a área financeira, mas tudo. E acho que aprendi imenso e foi uma escola enorme de empreendedorismo, de vida, de tudo. Foi mesmo muito, muito importante. Eu acho que a minha formação profissional aconteceu muito ali, naqueles 8 anos. Mas a dada altura, eu ia fazer 30, eu comecei a trabalhar cedo também, achava que ao fim do dia faltava qualquer coisa, sabes? Aquela coisa do, ok, eu adoro o que faço e adorava. E fazia produções de diretos e galas e coisas enormes, que há 3 dias sem dormir e achava aquilo tudo espetacular. E era... Mas sabes que depois, ao fim do dia, eu ficava, ok, está bem, isto é super giro. E agora, não é? Mas o que é que isto está a contribuir para mudar o mundo? O que é que... Sempre tive aqui uma veia um bocadinho mais... Um chamamento. Sim, diferente. qualquer coisa. E de facto comecei a sentir ali um vazio, tipo, falta qualquer coisa. Eu gosto disto, mas falta qualquer coisa. Aí na altura, nós trabalhávamos para a Fundação do Gil, fazíamos algumas coisas. E a Margarida Pinto Correia, que estava na Fundação do Gil, começou-me a desafiar, a dizer, olha, nós vamos fazer a Casa do Gil e a Fundação é um bocado gerida assim, pronto, de uma forma meia artesanal, pá, mas isto vai ser muito dinheiro, eu preciso de alguém à séria para fazer a gestão financeira da coisa, portanto, não queres pensar? E eu, não sei, quer dizer, não fazia assim muito sentido, não tinha pensado nisso. Pá, mas depois comecei de facto a pensar sobre aquilo e, portanto, eu passo da Mandala para a Fundação do Gil como diretora financeira na altura em que se vai construir a Casa do Gil, exatamente. Pronto, e começa ali um bocadinho o meu trajeto nesta área mais social e dos miúdos. Eu lembro, no início me custava imenso, porque havia muitos miúdos com imensas doenças e imensas coisas que fazia-me imensa impressão. Acho que foi um caminho, não foi logo muito fácil, foi um caminho e ainda hoje elas gozam imenso comigo. Eu digo elas porque a nossa equipa é maioritariamente feminina, que é quando as coisas são muito duras emocionalmente, eu digo, preciso de me refugiar um bocado nos números, ok? Eu preciso de um fecheiro de Excel, deixem-me. Imagina. E descanso a minha cabeça num incrível. fecheirinho de Excel, que às vezes é tão bom, sabes?
E pronto, e foi isso. Portanto, comecei como diretora financeira, depois fui fazer um mestrado para o ISCTE, em Economia Social e Solidária, pá, e amei. Foi tipo a minha cara, ok? E depois saio e sou desafiada por um professor de políticas públicas para ir gerir a CASES, que era um organismo que geria toda a economia social no Estado. E, portanto, fui um bocadinho ao engano, porque eu não percebi que aquilo era uma função política, mas era. E, portanto, pronto, foi assim meio estranho, mas ok. Portanto, já estive aqui com um cargo... institucional. Exatamente, institucional, e estive lá há 3 anos e meio, mais ou menos. E quando acabou, o presidente do Conselho de Curadores ligou-me, tipo, no dia a seguir, e eu ter enviado aquele tradicional e-mail de ok, vou sair, obrigada, vou abraçar um novo projeto. Não tinha, não, mas pronto. E disse-me, Patrícia, temos que tomar o pequeno almoço, vamos encontrar-nos, por favor, preciso falar consigo. E eu, credo, meu Deus. Pá, e pronto, e ele lançou-me o desafio de... Menina, tenho que vir tomar conta disto, porque eu sei que tem mesmo uma ligação emocional com a Fundação do Gil e tem que ser, porque a Fundação precisa de si, portanto não pode dizer que não. E eu fiquei assim um bocadinho... Não posso dizer que não? E ele, não. E eu, ok, está bem. E confesso-vos que fui com medo, porque... Primeiro porque tive algum receio de voltar a um sítio onde já tinha estado, ok? Numa função diferente, eu era diretora financeira, mas ia voltar, as pessoas ainda eram as mesmas, portanto eu ia voltar numa função diferente, a situação financeira da Fundação estava muito fragilizada, portanto o desafio era brutal, era brutal. E era um peso assim grande, e ele na altura disse-me, olha, se for para fechar, eu sei que a Patrícia vai fazê-lo com toda a dignidade, portanto. E eu pensei, o quê? Mas algum dia eu vou para um sítio para fechá-lo? Quer dizer, não vai acontecer, não é? Portanto... Mas pronto, mas de facto as contas não eram muito simpáticas e os fecheiros de Excel foram muitas horas e muitas noites com a cabeça nos fecheiros de Excel, mas pronto, mas depois tu entras no mundo e começas a olhar para os olhos daquelas crianças e começas a ler aquelas histórias de vida e nunca mais te queixas da tua vida. É incrível, não é? Essa é que é a grande questão e eu acho que essa é que é a grande aprendizagem, que é, eu desde que estou na Fundação, nesta nova função, há 7 anos e qualquer coisa, eu nunca mais me queixei da minha vida, sabes? Porque acho que é... sei lá, as pessoas às vezes queixam-se, como é óbvio, não é? Das coisas triviais do dia-a-dia, furaram um pneu, imenso trânsito, não sei o quê. Claro, eu às vezes também faço esses desabafos. Mas quer dizer, quando paro, tipo... Quando paro para pensar o que é qual o que é é a isto? importância, Qual é a por amor de importância Deus, sabes? Quando tu E o que foi estás chegar a àquela ler casa? os projetos, os processos das crianças, tu pensas, uou, ok. Olha, diz-nos uma coisa, para quem não sabe, nós sabemos tudo, Sim, exato. Mas para quem não Pergunta sabe, tudo. mas para quem não sabe, o que é a Casa do Gil? O que é que se passa ali? O que é que acontece ali? Porque Então, se calhar deixa-me explicar o que é a Fundação do Gil Exatamente. primeiro. Fundação primeiro, Ok, sim, porque a Casa sim. de facto é o projeto mais conhecido. mas o que é a Fundação? Exato. Então, a Fundação do Gil, como sabem, nasce a seguir à Expo, herdou a mascote, não é? Todos Aquele sabemos a Gil de mascote, braços sabemos abertos, Gil. maravilhoso, não é? Era uma mascote que era muito acarinhada pelo público em geral e, portanto, os responsáveis pela Expo na altura achavam que era um desperdício deitar o Gil fora ou devolvê-lo aos oceanos, já que ele era uma gota d'água, e decidiram criar a Fundação do Gil, até numa visita ao Hospital Dona Estefânia, eles perceberam, isto há 20 e tal anos atrás, ok? 22. Perceberam que havia imensas crianças internadas apenas por motivos sociais. Ou seja, elas tinham entrado no hospital por qualquer motivo clínico, ok? Tinham sido tratadas dessa patologia, mas de repente não tinham alta social. Ou porque, imagina, uma criança tinha ficado paraplégica e vivia num quarto andar sem elevador. Ela não podia sair enquanto isso não tivesse sido resolvido. Ou os pais, entretanto, ficaram ilegais no país. Sei lá, os mais diversos problemas. E na altura eles falaram, os administradores, que era o Mega Ferreira e o Guilherme Magalhães, falaram com a Segurança Social e perguntaram, olha, isto faz sentido, criarmos aqui uma fundação para ir agilizando estas coisas? E eles disseram que claro que sim, e portanto
a Fundação é criada com o objetivo de ajudar crianças em risco, não é? Que estavam internadas em hospitais, mas agilizar os processos. Rapidamente se começou a perceber, e a Fundação começou logo a fazer o Dia do Gil nos hospitais, com contadores de histórias, músicas, etc. Foi assim o primeiro projeto nos hospitais. Estamos a falar de uma altura em que não havia grande humanização hospitalar, não havia educadores de infância nos hospitais, nas pediatrias. Hoje existe. Portanto, hoje, de facto, estamos a anos-luz já do que se passa nas pediatrias dos hospitais, do que acontecia há 20 anos atrás. Claro, como é óbvio. Mas o que é que se percebeu rapidamente? É que agilizar um projeto de vida, tratar de um problema social é uma coisa que demora muito tempo. E, portanto, nasceu rapidamente o sonho de criar a Casa do Gil. Porque assim as crianças podiam vir para a casa, fazer a sua vida o mais normal possível, né? Que é de imediato iam para a escola e iam fazer a sua vida normal, tinham amigos e brincavam no jardim, né? Enquanto se resolvia o seu projeto de vida. Portanto, o sonho nasceu logo. Portanto, começou-se a estruturar, não é? Demorou mais ou menos 5 anos, desde da fundação ter sido criada até se construir a casa. E a casa, por um lado, começou logo a ser sonhada, e depois, como estávamos muito dentro dos hospitais, os hospitais perceberam, e isto existe ainda hoje, que há muitas crianças que têm doenças crónicas profundas, e que ficam internadas muito tempo nos hospitais. Porquê? Porque precisam de fazer tratamentos com alguma periodicidade, imagina, 2 vezes por semana, e os pais não conseguem levar as crianças 2 vezes por semana, né? Porque quer a deslocação, são meninos que não estão acamados, ventilados, são situações de facto muito pesadas, ok? E portanto o que acontecia é que as crianças ficavam no hospital por períodos prolongados, 4, 5 meses, e as vidas delas e das suas famílias ficavam completamente destruturadas, ok? E portanto, nesse momento também se começou a estruturar o projeto de cuidados domiciliários, que a par da Casa do Gil são as 2 âncoras da Fundação, ok? São 2 projetos que têm 15 anos neste momento, mas os cuidados domiciliários nós temos neste momento em parceria com 6 hospitais públicos, e aquilo que fazemos é, com as equipas de cada hospital, médicos e enfermeiros de cada hospital, vamos à casa destas crianças, que são obviamente eles que agilizam, fazer-lhes todos os cuidados de saúde necessários. E são eles que sinalizam. Eles, os hospitais, claro. Sim, claro. Claro. Porque exatamente, porque eles é que sabem, não é? Claro, claro. E portanto, o que nós fazemos é facilitamos toda a logística, ok? Arranjamos as carrinhas, a gasolina, os motoristas. É que é super importante, porque isso não é visível. Pois não. Nós temos falado imenso sobre isso, que é muito visível a Casa do Gil e mas por isso é que eu digo, este projeto tem um impacto social brutal. Fizemos inclusivamente uma avaliação de impacto através do SROI, que é uma ferramenta super certificada no Reino Unido, usa-se imenso, que é o Social Return on Investment, e o impacto deste projeto, por cada euro investido no projeto, tem um retorno de 32 euros, portanto, para a sociedade. Portanto, imagina porquê. Mas é fácil de perceber, porque se vocês pensarem que uma cama de hospital custa mais ou menos 500 euros por dia, uma cama, e não é em cuidados super... mas pronto, fazer com que estes miúdos voltem para casa e não estejam internadas 1 mês e meio, poupa, por um lado, imenso dinheiro ao Estado, por outro lado, a qualidade de vida que devolve a esta criança e à família, aos cuidadores. Os cuidadores normalmente estão exaustos, porque a criança ou nasceu com esta questão de saúde, ou de repente teve um acidente e tem esta questão de saúde, e portanto depois vive completamente dependente dos pais. Normalmente 89% destas famílias viram monoparentais, ok? A cuidadora fica a cuidadora mulher, que são as mães guerreiras que vocês não têm noção. Vocês deviam entrevistá-las todas, sabem? Todas. Vamos entrevistar. Porque são umas mulheres com uma força e são histórias que nos deixam de facto, ok, bora lá. Desarma-te completamente. Vamos, não interessa nada. Levas o nome daqui, levas o nome dali, não interessa. Porque são mães, que fazem a vida destas crianças, sabes? E isto é verdadeiramente inspirador. Mas já me perdi, já não sei o que estava a dizer. Estava a explicar o impacto deste projeto, exatamente. Quer para o Estado, quer para a vida das famílias e da criança, porque viver entre 4 paredes brancas de um hospital, não é? Ou viver em casa, não é? No seu conforto, com a mãe, o gato, o cão, a vizinha que vai lá, não é? Isto tem um impacto completamente diferente. E portanto, imaginem, se nós agora, na pandemia, foi muito interessante perceber
que às tantas, aquilo que se fala do futuro da saúde, que é o futuro da saúde em casa, pá, nós fazemos isto há 15 anos. O nosso projeto é completamente de vanguarda, é completamente inovador, mas pronto, não é de facto muito conhecido. Olha, não sei se é conhecido, o meio hospitalar conhece imenso, estas famílias também, mas não é de facto o projeto mais visível, não é uma casa. A Casa do Gil é muito mais conhecida porque é um edifício, não é? Vivem crianças, sim, na portanto altura eu percebo, também houve não é? muito mediatismo à volta, portanto é Certo. normal que as pessoas associem a É mais fundação visível à casa. Por isso é que é muito importante nós explicarmos claramente quais são É importantíssimo. os propósitos e Tens os toda a projetos razão. incríveis É que a verdade, Fundação é tem. verdade, é verdade. Não é? Que são esses e agora os outros. É verdade. Também é temos, verdade, é verdade, também é temos verdade. aqui um novo desafio. Temos, só explicar-te então, destes 2 projetos, o que é que tem sido o nosso caminho e o que é que nós achamos que faz sentido e porquê. No caso dos cuidados domiciliários, aquilo que nós fizemos foi fazer evoluir o projeto dos cuidados continuados aos cuidados paliativos pediátricos. E isto é pesadíssimo, obviamente, mas Portugal estava no último lugar da Europa, inclusivamente atrás do Ghana, na previsão de cuidados paliativos pediátricos. Porque enquanto país começámos muito tarde a organizar uma rede de cuidados paliativos e naturalmente se começou, temos a pirâmide etária invertida e portanto começámos pelos mais velhos e nós de facto todos, até enquanto sociedade, consideramos, quando falamos em cuidados paliativos, não é? Sempre pensamos em fim associação é logo de vida, claro. Pensas nos mais velhos. Isso, é normal, pronto. Mas de facto as crianças também têm necessidades paliativas, ok? E é preciso encontrar formas dignas para que elas possam viver o tempo que têm para viver, onde as famílias escolhem. Se é em casa, se é no hospital, é no hospital, mas isto tem que ser tratado com muita dignidade e com muito respeito. E, portanto, nós alargámos o âmbito do projeto em 2018, começámos no Norte e agora já estamos nos hospitais todos em Lisboa, estamos em 6, como vos disse, e, portanto, o projeto cresceu nesse sentido. No nosso plano estratégico para o triénio, nós gostávamos muito, vou-vos dizer em primeira mão, mas pronto, fica esse segredo entre nós. Fica. Ninguém Ninguém está a ouvir. Queremos muito avançar com o primeiro hospital domiciliário pediátrico, ok? Que é ali um bocadinho... isto já existe para os adultos, alguns projetos piloto, para a pediatria não existe e nós queremos muito fazê-lo porque achamos que faz todo sentido. E depois no projeto da Casa do Gil, o que é que nós começámos a sentir? Os miúdos são retirados às famílias, daquelas situações todas horríveis que abrem os telejornais, portanto normalmente elas vêm para a Casa do Gil antes de acontecerem as desgraças, ok? Mas são miúdos do 0 aos 12, a data de entrada, não é? A idade de entrada é até aos 12, não entra ninguém com mais de 12, embora depois possam ficar o tempo que for necessário, ok? Mas o acolhimento é até aos 12. E nós temos, a população vai variando, não é? Conforme as alturas, às vezes temos meninos mais pequenos, às vezes temos meninos maiores, mas normalmente temos crianças muito pequeninas e nós começámos a perceber que até os meninos muito pequeninos já tinham imensas marcas, imensos traumas de saúde mental. E começámos a perceber, ok, estes miúdos não basta só levá-los à escola, levá-los ao teatro, ao cinema, ao jardim, integrá-los, nós temos que começar a trabalhar as questões de saúde mental para que eles possam ser adultos completos. Para que eles cresçam já resolvidos, não é? Ou pelo menos com menos marcas, não é? É isso, resolvidos nenhum de nós está, quer dizer, temos todas imensas questões e faz parte. Uma boa expressão, não, mas eu percebo o que estás a dizer, quer dizer... Menos magoados, é calhar. isso, é isso. Orientados Menos magoados, no caminho, sabes? diria. Porque também há muito esse estigma da saúde mental e eu acho que um dos nossos objetivos também é um bocadinho desmistificar isto. Completamente. Temos todos questões de saúde mental, não é? Então, e os nossos filhos todos. E essas E crianças... a pandemia também veio um bocadinho destapar isto, não é? As ansiedades dos miúdos, todas estas questões, todos muito entregues aos tablets, às tecnologias, muito sozinhos, muito Acho que isto, a os pandemia- bullings, os não sei o quê. sirva para uma coisa mas sempre positiva, houve não é? esconder de o meu filho vai ao psicólogo. Exatamente, ou as pessoas o meu têm filho vergonha tem um de dizer, problema não é? de destrução, o que seja. Sempre houve. Sempre. E que bom é desmistificar Claro isto. que Porque, é. se calhar, se tivermos e nós fizemos esse exercício muito giro no almoço que tivemos há pouco tempo da Fundação Exatamente. de Gil, que todas as mães disseram: quem é que nunca levou
Qual é a mãe aqui que nunca levou um filho a um psicólogo? Claro. Ou qual é que é um filho que não tem um problema? Ou dislexia, ou distorção de Claro, o que integração seja. sensorial. Não tem que ser uma coisa Não tem que ser mega uma coisa dramática, marcante, não é? Mas dramática. isso, as pessoas acham que isso é sinal de fragilidade. Pois, Quando não é exatamente. nada. Quando tu Isso. assumes isso, é sinal de força, Então é não sinal é. de. Olha, Claro que sim. eu sou Claro que disléxica, sim. a Isabelinha é disléxica, Claro. e eu precisei de apoio, ainda preciso, mas agora já me consigo autocorrigir, mas a dislexia é uma coisa que tem que ser Acompanhada, resolvida e não é? acompanhada. Claro. A Isabelinha tem dislexia e distorção da integração sensorial do lado esquerdo. Portanto, nós trabalhamos isto. Claro, Isto tem que ser claro. falado. E que bom, não é? com- Tu quando vês mal vais para os óculos, não é? Exatamente. Claro, Exatamente. claro. Tudo bem. Portanto, desmistificar, acho ótimo. Eu Sim, acho que a esse é- pandemia trouxe um bocadinho isso. E vocês notaram Obviamente, nos nossos meninos, estamos a falar de coisas um bocadinho mais diferentes. É. Certo, pesadas. pesadas, estamos a falar de traumas, não é? As Exatamente. crianças foram abandonadas, abusadas, Sim, estamos a falar violentadas, de outra dimensão. etc. Portanto, obviamente, nós sentimos rapidamente que tínhamos que dar-lhes aqui muito apoio, com Intervir. psicólogos, pedopsiquiatras, terapias várias, pronto. E fizemos-lo desde logo. Só que não é muito fácil, não é? Nós, obviamente, todos os dias desenhamos centenas de parcerias com empresas, com isto e com aquilo, para tentar ir resolvendo estas questões do dia-a-dia, mas uma coisa é tu fazeres uma clínica, fazeres uma parceria com uma clínica dentária, não é? Que te oferece, e por acaso temos uma com o Hugo Madeira, obrigada Hugo. Olha, o nosso cliente, o Hugo, é A tão sério, querido, olha não é? que giro, vês? Não, o Hugo é de que um bom. coração gigante. É verdade. Olha, e estamos a elogiar mulheres, mas estamos a elogiar esse homem incrível que é o Hugo Madeira. É verdade. Está sempre disponível para ajudar. Olha, e os nossos Sempre. meninos vão lá todos. Que Ele giro. é incrível, exatamente. E fizemos uma parceria e os nossos meninos vão lá todos. Mas, para dizer o quê? Os nossos meninos vão ao Hugo 2 vezes por ano, não é? Para fazer as coisas normais e quando é preciso coisas mais complexas, fazem os tratamentos, tudo bem. Mas arranjar parcerias de psicologia todas as semanas para 16 meninos é outra dimensão, Atualmente não é? tem 16 crianças, é isso? Na casa há sempre 16, é o Sempre. limite máximo. Ok. Portanto, quando conseguimos resolver a vida de algum, Abre passado uma vaga 2 para- dias, a Segurança Social telefona. Nós até costumamos brincar a dizer, tipo, deixem-nos mudar os lençóis da cama, ok? Pá, É logo, portanto é- Sim, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, sim. E, portanto, arranjar parcerias para ter psicólogos, pedopsiquiatras e estas coisas não é muito fácil. Contratar 5 ou 6 também não era solução. E, portanto, pensámos, não, vamos ter que resolver isto. E começámos a perceber, dentro de centenas de estudos que fomos lendo da Organização Mundial de Saúde e mesmo do Estado português, que 1 em cada 5 crianças tem questões de saúde mental, mesmo das mais ligeiras, dislexia, descalculia, whatever. Das mais ligeiras às mais E, graves. portanto, desde as coisas mais simples às mais complexas, e estes estudos são todos antes da pandemia, repara, portanto, Certo. se já era assim, agora Claro. então... Uhum. E então decidimos, ok, vamos lá montar aqui um projeto que possa ser autossustentável, que isso é sempre aqui o grande drama, não é? Porque o problema deste tipo de organizações é que passa o tempo a tentar pedir, fazer parcerias, inventar projetos para angariar fundos, e isto é um desgaste imenso. As pessoas não têm a noção que Sim. nós passamos Não, é super importante reforçar este lado. 70% do tempo a pensar Quando a Presidente Como é da que vão- Fundação do Sim. Gil passa 70% a pensar qual é a a verdade. sustentabilidade financeira. Ah. Qual é a Por estratégia isso é que criámos a projetos, Casa do não é? Jardim, não é? O espaço que criámos nos jardins da Casa do Gil, para o setor empresarial, para a sociedade civil, para permitir que façam eventos ali e com essas receitas trabalhar a nossa sustentabilidade de forma proativa. E é super importante divulgar isto. Por exemplo, olha, amanhã temos lá um jantar. Isso mesmo. Que é À vossa espera. alugar É. a Casa do Jardim, que tem um espaço incrível, com um jardim Para incrível. quantas verdade. pessoas é que dá? Vamos deixar aqui as informações. Olha, 80 pessoas 80, à ok. vontade, E mas diria mais. E qualquer pessoa É. pode alugar o espaço para qualquer fazer pessoa o evento pode- que quiser. Certo, tendo em conta que, obviamente, à frente há uma casa de acolhimento, portanto, não dá dá, para para fazer uma rave. Isso, exato, fazer é que uma já rave. nos pediram. Sim, mas E casamentos até às Mas tantas. um bocadinho de música. Mas claro que sim, As mas crianças claro que gostam. sim, claro que sim. Ok. E- Todas as informações no site fundaçãodogil.pt, Ok. pronto. Mas para explicar o quê? O tema da sustentabilidade é sempre aqui o grande pá, olha, é ao lado do medo está a sustentabilidade, não é? A gente não consegue fazer nada sem isto, portanto, porque senão isto vai correr mal. E por melhor que seja o projeto social,
se ele depois não tem sustentabilidade, isto vai tudo ao fundo. Não se consegue Não. fazer. Portanto, não se isto consegue. tem Vocês não mesmo- trabalham só com voluntários, certo? Não, nós só trabalhamos com voluntários de competências. Isso é outra conversa que podemos fazer então logo a pronto, seguir. eu tenho essa curiosidade também. É eu muito explico. engraçado, olha, que eu mudei a minha maneira de ver o voluntariado com conversas que tive com a Patrícia. Pois. É muito interessante. Então, Depois partilhámos isto pois. aqui nada. Mas É. vamos lá continuar. Exatamente. Só Sim, para só já- para já não nos contas, perdermos. Pronto, já contas. criámos a Casa do Jardim pelo tema da sustentabilidade e quando desenhámos a clínica do Gil, desenhámos-la nesse sentido, que é, isto é uma clínica que nós queremos que aconteça e neste momento estamos com uma campanha, com a Zipi e agora no Natal vão às lojas e comprem a coleção imaginária para angariar fundos para a construção da clínica, ok, precisamos de 150 mil euros. A clínica vai ser no jardim da Fundação, portanto a Casa do Jardim é de um lado e a clínica vai ser mais à frente, Ok. é um jardim maravilhoso pelo meio. E a ideia é que ela seja 50% mercado, ok? Tu queres ir com os teus filhos, pagas preço de mercado, para que os outros 50% sejam para quem não pode pagar, incluindo os meninos da Casa do Gil. Ok. E portanto, não fazia sentido montar uma clínica só para dar apoio a 16 crianças, não é? Nós também não íamos arranjar estrutura para contratar 5 ou 6 psicólogos. E portanto, é uma forma super interessante, acho eu, modéstia à parte, que encontramos de resolver, não é resolver um problema, mas trazer uma resposta que não existe, porque, por um lado, há muito poucas clínicas, por outro lado, a maior parte delas são pagas e são muito caras. A maior parte das pessoas não tem 100 euros por semana para pagar um psicólogo Uhum. ou um terapeuta, ok? E, portanto, há muitas crianças que não fazem o tipo de terapias que precisa porque não têm Por falta de condições económicas, ok? financeira. Claro. E, portanto, a ideia é, de facto, que estes 50% de faturação consigam justificar os outros 50%. Portanto, para a clínica tem que ser autossustentável. Isto é Tem que fundamental. ter autossustentável e está totalmente disponível para receber a comunidade. Esse é que é o Exatamente. principal Aberta à objetivo. comunidade. Aberta à comunidade. Aberta à comunidade para todos que possam, de uma forma, eu diria, com menos poder económico, conseguir Exatamente. ter os tratamentos Exatamente. para as crianças. E, que portanto, precisam. quem pode, paga por quem não pode. Quer dizer, está Exatamente. perfeito. Não, E há aí bocadinho o Robin equilíbrio, Hood, claro. Mas acho que é o que faz sentido. Claro. É Claro. totalmente Acho que é o que faz sentido. o projeto. É Vamos lindo. permitir que as empresas também possam financiar bolsas. Sim, bolsas, também, a fazer salas, ter uma sala, imagina, uma empresa pode ficar com uma sala, Dar o naming a uma Sim, sala. claro que sim. E Criar e imensas pronto. coisas. E de sim. facto são precisos 150 mil euros que todos juntos, com certeza que vamos instantinho, não custa conseguir nada, não contribuir custa Vai, para vamos, de certeza que a absoluta. clínica- E este Não podcast custa tenho a nada, certeza não custa nada. que quem nos está a Não, ver e a ouvir e vai. precisamos. E vai acontecer. Precisa-se, é E aqui- mesmo E preciso aqui um fazer peso isto. deste lado, Pois. que é Não a há clínica a acontecer, percebem? Não, mas espetacular. pronto. Mas estes são assim os nossos desafios mais próximos. Muito Que é bem. incrível o projeto, não é? E eu tenho aqui uma curiosidade, estava aqui a pensar, e estamos a falar de saúde mental e disso tudo, e falámos da pandemia e das queixas que nós temos, e na pandemia a grande queixa das pessoas era que chatice, agora temos que ficar fechados em casa. Como é que se gera uma casa com 16 crianças em plena pandemia? Como é que isso foi, Patrícia? Olha, até vou dar uma resposta que as pessoas não vão perceber bem, mas foi muito bonito, sabes? Porque vou-te contar, para já, obviamente, o medo inicial, o início disto tudo, não é? Ninguém percebeu muito bem o que é que estava a acontecer. Pá, eu lembro-me que fazíamos reuniões de equipa permanentes e o país fechou dia 15, não foi? E eu lembro-me de estarmos todos em reunião de equipa dia 13 e eu disse, amanhã não levo a minha filha à escola, portanto os nossos meninos também não vão à escola, estão de acordo ou não? Pá, vamos tirar os meninos da escola, tudo para casa, já se vê o que é que se vai fazer. Mas não estou confiante, não estou segura, isto não... Não, também acho que sim, não é? Portanto, todos concordámos, os miúdos não vão para a escola. Já se vê como é que se justifica, mas se a minha não vai, estes também não vão. Exatamente. Portanto, pronto. E portanto eles ficaram logo em casa. Começámos, obviamente, a fazer equipas de espelho, ok? E portanto, começámos a definir, portanto, passámos muitos dias a montar equipas, a definir 15 dias, uns em casa, 15 dias, outros ali, porque não dá para tomar conta das crianças por Zoom, boa! Pois é, daí a minha pergunta, exatamente. não deu. Não dá para parar tentámos isso, não nada. é? Tentámos Dá para nada. parar Nem muitas tentámos. coisas, não dá para parar isso. Não dá. E portanto, fizemos de facto isso, 15 dias.
Implementámos uma data de coisas do género, ok, vamos todos ter uma roupa, mudar de roupa, portanto, todos de fato treino, portanto, pensámos, todos de fato treino lá dentro, tínhamos uma roupa que trocávamos para não levar bochezas, nós não sabíamos, né? Estávamos todos em pânico, o que é isto? E depois, infelizmente, a Casa do Jardim tinha acabado de ser construída e que eu achava, a sério, a vida é mesmo engraçada. Só fazer-vos aqui um pequeno parênteses, porque pronto, nós rimos hoje com isto, mas na altura não foi muito, eu não me ri muito. Sou eu que faço o relatório de gestão e contas, não é, da Fundação, e portanto eu estava a terminar o relatório de gestão e contas em fevereiro, março. Estava a escrever as perspectivas para 2020. E faço um texto incrível. 2020 vai ser espetacular porque fizemos a Casa do Jardim, vamos trabalhar a nossa sustentabilidade e vai acontecer e vai não sei o quê. E depois acontece março e o relatório ainda não estava fechado, não é? E eu lembro-me de estar ao computador, sabes? Tipo, a rasgar o texto de fevereiro, super otimista. E a escrever tipo, sim. O importante é a segurança de toda a equipa, vamos estar juntos, vamos perceber como é que isto vai acontecer. E foi assim... Foi duro. De um mês para o outro, sabe? Aquela coisa tudo mudou. Sim, ia ser espetacular. E depois de repente foi mega desafio. Bom, mas eram parentes. Para vos dizer que a Casa do Jardim obviamente ficou fechadíssima, para o público em geral, mas foi um espaço ótimo para os miúdos. Portanto, para além do jardim ótimo que temos, e felizmente temos umas condições inacreditáveis, incríveis. O jardim é maravilhoso, deixaram de aparecer aviões, portanto nem se ouviam os aviões, e os miúdos ficaram com a casa do jardim todo, e portanto, um dia era o dia do cinema, outro dia era o dia do teatro, outro dia era o dia da leitura no jardim, o convívio deles. Outro dia era o yoga, e depois houve uma coisa bonita que foi, logo no início, em março, não havia visitas dos pais. Porque o que acontece é, os meninos que lá estão, se o tribunal autorizar, depois depende de caso a caso, há visitas dos pais para fazer o processo de recuperação e de reaproximação da família e tentar perceber se é possível. E obviamente isto cria alguma instabilidade, porque há uns que não têm pais e há uns que os pais não vão e portanto há sempre uma gestão emocional super difícil de fazer. E na pandemia foram todos iguais, porque não havia pais de ninguém. Estavam todos com os seus educadores e nós temos um modelo educativo novo que também tínhamos implementado, que é, nós temos educadores de referência. Isso é super importante. E, portanto, os meninos, para além de serem um coletivo, eles são individuais e o que acontece é, cada criança tem 2 membros de referência, um educador de referência ou 2 educadores, ou um educador e um auxiliar, que estão sempre com eles e que são obrigados, quer dizer, não são obrigados, mas pronto, temos isso definido, a passar pelo menos meia hora por dia em exclusivo só com aquela criança, é o tempo da criança. Porque eles não são só um grupo, não é? Mas isso é, Patrícia, só para aqui responder à Marta, porque também devem estar a pensar isto lá em casa, que é... lá em casa, eu já estou uma apresentadora como tu, Marta. Mas o que é que eu disse agora? Lá em casa. Ai, está espetacular. Para casa isto no carro. Portanto, pronto, lá em casa, no carro, em todo lado. Desculpem. Agora achei piada. Não, mas tu interrompe, que eu depois falo imenso. Não, desculpa. que é muito importante isto que a Patrícia está a referir, que é o adulto de referência. Que é, nós temos a sorte, as nossas crianças, de terem um pai e uma mãe referência, não é? É uma voz, um cheiro, uma um voz, colo. um cheiro, um colo. Aquela pessoa que tu me explicaste, que eu fiquei sempre com isso na cabeça, que é, que acontece qualquer coisa e tu vais a correr e metes ao meio das pernas, não é? E, socorro. E essa parte do voluntariado, que a Filipa, até fiquei nervosa agora, que a Patrícia explicou, que é incrível o voluntariado e é uma coisa de um amor gigante quem tem o tempo e que se dedica para fazer. Mesmo. Mas aqui o mais incrível é a criança, não é? E para quem é que ela corre. E ela saber, porque o voluntariado um dia vai uma dar a sopa, outro dia vai o outro dia vai o outro. E são imensas pessoas, imensas caras, imensos cheiros, imensos abraços diferentes. E este adulto de referência precisam é deste vínculo. É aquela minha pessoa, não é? Aquela é minha. É o colo que tu queres, não é? E esta metodologia. Isso é espetacular. Isso estar em meia hora com aquela. Isso deve dar uma. Tu corres, não é? E pode fazer muita diferença. Comer os lados sozinhos. Porque o que eles menos têm é a estabilidade, não é? O que eles têm é a estabilidade. O que tem que se procurar tudo o que é estável.
a mesma Sim, cara. Eles precisam disso, porque isso foi o que lhes foi arrancado, Tirado. não é? Às vezes as pessoas não fazem por mal, mas eu já comentei isto com a Sara várias vezes, que é, às vezes as pessoas vão lá ver a casa, ou reuniões que eu faço, eu tento sempre fazer as reuniões lá, porque eu quero que as empresas sintam o funcionamento da percebam o casa que é que e vocês vejam as fazem. crianças entrar e a sair e vejam os educadores a tomar conta das crianças, porque tu vês, tu sentes, não é? Eu posso ficar aqui 3 horas a falar, e isso é que foi o que a pandemia, depois na parte da angariação de fundos, foi difícil. Tu em Zoom, tu podes falar, os teus olhos dizem coisas, mas não é a mesma coisa. Tu entras naquela casa e tu sentes a energia, tu vês as pessoas, tu vês as crianças a correr, tu vês as crianças a correr para colos específicos de adultos, e cada uma corre para o seu colo, não correm todas para o mesmo, sabes? E é normal, e há uns que correm mais para aquele colo, outros correm mais para aí, e isto tu sentes. Não é? E eu costumo dizer isso, quer dizer, o amor ali é fundamental, cuidar com amor, quilos de colo, eles não têm, não vale a pena estar, não podemos mimá-los, não podem, estes podem mimar tudo, não é? E às vezes as pessoas entram na casa e vêm, agora com a pandemia já não se podia entrar, mas mesmo antes, mas a casa é ótima, isto tem ótimas condições, que sorte que estes miúdos têm. E às vezes fico, ok, quer dizer... quem dera muitos meninos terem este jardim. E eu fico sempre ali um bocadinho, porque não posso ser deselegante, mas penso sempre, sim, elas têm um jardim, mas elas só queriam ter um colo, um cheiro, uma voz. Não é um jardim, não é O 3. mesmo. Eu com sorte ali, como tenho 3 turnos, com sorte elas têm 3 cheiros, 3 colos, né? Pessoas de 1 da manhã, 3 da tarde, 3 da noite. E isto é que é vinculativo, o que vincula é o amor, não é o jardim. Claro que eu tenho condições ótimas, claro que sim. O que eu estou a dizer é que... As pessoas só olham para o material muitas vezes, não é? É. E pensam que aquelas crianças... Não pensam, neste caso, que o que tem elas... muita sorte. Really? Têm? Muita sorte é a minha filha. Né? E os nossos, e nós. Caramba. Mas pronto, tudo bem. Mas isto é muito importante nós tocarmos nisto, porque é as capas, não é? É as capas, porque se de facto se fosse uma fundação com uma casa miserável, desculpa, isto tem que ser dito, uma casa miserável, Sim. Que passasse uma sensação de miséria e de pobreza, era uma coisa. A sorte e a graça que se tem de ter uma casa incrível, como a casa de Eu às vezes queixo-me que preciso pintar as paredes, preciso pintar as portas. Precisa não é? de coisas E como passo a todas vida as a casas. pedir. Claro. Mas a essência é a pessoa que está lá dentro, não é? É. As pessoas. As pessoas estão lá dentro, aqueles coraçõezinhos pequeninos que estão lá dentro e que só querem, só queriam, que é outra coisa que também pedindo aqui a ajuda a todos, que era aquilo que tu dizias, que é que vão viver a vida toda com a dor, e nós falávamos disso com a Sandra Anastácio, não é? Viver a vida toda com a dor, que é, porque é que me tiraram a mim de casa? Pois, a violência é incrível. Mas porquê que fui eu que saí da minha casa? Isso é assustador e isso tem que mudar, porque não sei muito bem como, mas o processo isto chama-se medida de proteção da criança. Mas a criança não a entende assim. Porque nós devemos proteger a criança. Mas como é que nós protegemos a criança? Nós protegemos a criança indo a polícia, a casa da criança, retirando a criança da sua casa. Como se tivesse feito alguma coisa de errado. Ou da sua escola, à frente de toda a gente. Isto é de uma violência para a criança, não é? Como é que se pode mudar isso, Patrícia? Não, eu não sei muito bem, sinceramente. Eu acho que tem que haver uma reflexão de facto muito, muito longa sobre isto, porque quer dizer, também não podemos tirar os pais de casa, não é? Eu percebo que isto não é fácil, não é? Não posso chegar, deixar a criança em casa e tirar os pais, não é? Quer dizer, não. O que eu acho é que o processo tem que ser pensado, de facto, a pensar na criança e com um cuidado diferente. E por isso o nosso acolhimento, nós já fazemos imenso isso, que é quem recebe, também já não é a equipa toda, é uma pessoa com muito cuidado, começando por explicar logo à criança, olha, vamos ajudar-te a sentir-te bem, tu não fizeste mal nenhum, fomos só buscar-te, ou estes senhores foram só buscar-te para os pais se tentarem reorganizar, enfim, tentar amenizar ao máximo o trauma, que é uma criança ser arrancada de casa, da escola, e o elemento polícia também faz muita confusão, não é? Portanto, estamos a falar de 0 aos 12, portanto, que é aquela coisa do polícia, o polícia, não é? Que todos
Olha, não é? polícia Até que me temos tirou de aquela casa. coisa, vamos chamar a polícia. Sim. Então, tu sais de casa, do teu quarto, por muito poucas condições que existem, é a tua casa. Da tua cama, da tua escola, da tua referência, levado por um polícia. Isto é muito difícil como não de uma trabalhar criança a saúde perceber, mental? Exato. É. Como não trabalhar a saúde mental? É. Como não ser o propósito da fundação a saúde mental? E esta tudo, é esta reflexão tem mesmo que ser feita, não é? Porque eu agora estou-te a perguntar a ti como é que se pode mudar. E é isso que tu dizes, quer dizer, não se vai tirar os pais. Isto é uma coisa que tem que ser mesmo muito bem pensada, não é? Sim, mas o processo tem que ser alterado. De facto, quando nós dizemos que o superior interesse da criança tem que ser respeitado, então bora lá olhar para o superior interesse da criança. Porque normalmente nós olhamos para o superior interesse dos adultos todos, não é da criança. Os tempos que os tribunais demoram para decidir, eu percebo que isto são coisas complicadas, mas uma criança com 6 meses, e nós temos muitas na casa do Gil, podem ser adotadas com muita facilidade, com 1 ano, ou com 2 anos, ou com 3, já vão com outras marcas. E, portanto, estes processos, quanto mais rápidos forem, mais estamos a proteger o superior interesse da criança, não é? As vossas crianças podem ser adotadas? Se o tribunal assim o decidir. Mas para o tribunal o decidir é preciso primeiro muito tempo. validar que a mãe não pode, o pai não está, a avó não quer. Não querem. Portanto, há todo um processo de desvalidação para depois entrar num outro processo de adoção e o processo de adoção E o tempo vai passando. é completamente E o tempo crítico. passa. E o tempo da criança não é igual ao nosso. Nós não fizemos ideia do que é que fizemos há 6 meses atrás. A criança sabe o que é que fez. A criança mudou. Dos 6 meses para 1 ano, não é? Passa do ser um bebê. Um recém-nascido para um bebê. Mudou e quando que chega a anda. uma casa tu consegues muito mais dar e impactar uma E não nos criança com podemos 6 esquecer meses de uma do que com coisa, 2. que é os primeiros 10 anos de vida de uma criança São são os a marcantes. base Do resto da sua vida. toda. O que tu fazes nos primeiros 10 anos de vida, o que tu lhes dás, não é? O colo, o amor, o apoio, é por isso que é tão importante. Isto é determinante na saúde mental do adulto que aí vem. E portanto, isto fazendo o método para um casal que quer adotar, está há 4 anos à espera. Bem, há muita coisa a mudar e a refletir, não é? Há aqui mas um é caminho muito enorme, claro que mas sim. o caminho falarmos isto com está a esta ser feito. transparência. Vocês estão a Nós fazer estamos um caminho. a nossa parte. Estão a fazer uma parte. Não Nós estão a estamos mudar fazer tudo num a dia. nossa parte. Nem é possível, não é? Não. Mas estão a fazer já um caminho importantíssimo e a deixarem aqui Estamos a fazer, apoio. acima de tudo, convictos. Não somos perfeitos, não queremos ser, não acreditamos na perfeição. Acho que não existe e, portanto, não vale a pena estar com esses objetivos, mas queremos muito fazer a coisa com verdade, sabes? E com amor. Eu acho que com amor e com verdade. Que é incrível o que se sente na Não fundação. é? E eu acho que vocês precisam, e eu sendo da comunicação, precisam das ferramentas todas que nós vos pudermos ajudar, porque Vamos é com a embora. comunicação que, É verdade. que as coisas, que a mensagem passa. É verdade. Mas eu acho que é muito importante nessa mensagem este teu testemunho, não é? Porque tu vives esta realidade todos os dias, nós não. Portanto, Sim. o que é que foi assim a coisa mais marcante que uma das tuas crianças já te disse? Não sei se agarra assim em palavras. Eu acho que os olhares delas dizem muitas coisas. E eu já tive os dois lados. Já tive olhares muito doces, de ternura, e que tu pensas, pá, sério, é por isto que vale a pena todos os dias. Pá, e já tive enorme frustração de perceber, pá, que olhar vazio está aqui à minha frente. Eu não estou a ser capaz de salvar esta vida, de mudar a vida desta criança. Esta criança está profundamente infeliz, esta criança está... E isto dói. E em equipa falamos muito sobre isso, e acho que também é importante percebermos isso, que é quando conseguimos coisas boas, não é? Quando se consegue resolver
projeto de vida de uma criança, ou 2 ou 3, pá, e este ano tivemos um milagre incrível de 3 crianças. Eu não posso falar muito publicamente sobre isto, mas foi assim um milagre absoluto de uma família incrível que adotou uns miúdos incríveis, pá, e foi assim, pá, brutal. E isso, pá, sabes, as lágrimas caem-te de felicidade e dizer, ok, isto faz sentido, é por isto que eu vivo todos os dias, está tudo certo, sabes? E pronto, isso é muito bonito. Mas também é importante tu poderes fazer o contrário, que é chorar em equipa. Pá, isto está a correr mal, nós não estamos a conseguir ajudar esta criança, e isso já nos aconteceu. Uma criança com problemas de saúde mental já muito complicadas, com um vazio enorme, pá, uma história revolta, terrível, sim, sim. E um processo muito difícil mesmo. Em que as lágrimas caem-te nas reuniões e porque dói, e porque tu não estás a conseguir, estás-te a sentir em falha, estamos a falhar, não estamos a conseguir ajudar este miúdo ou esta miúda. Mas temos que ser capazes de fazer isto também, a equipa, rir em equipa, chorar em equipa, porque é mesmo assim, a vida é mesmo assim, e sim, nós vamos falhar, não vamos conseguir salvar, entre aspas, ou ajudar 100% todos. Com uns vamos fazer um trabalho melhor, com outros vamos fazer um... Mas normalmente o que eu digo à minha equipa é, quando temos dúvidas, e as dúvidas acontecem todos os dias, não é? Quando eu não sei o que é de fazer com ele, porque isto e aquilo, pá, faz o que fazias com os teus filhos, porque vai estar certo. Porque nós também erramos com os nossos filhos, mas erramos com amor. Então, pá, está certo, que é assim. Nós vamos errar. E esta coisa de, às vezes, não se pode errar porque é com a vida das crianças. Pois, mas vai acontecer, os médicos também erram. Claro. E não se pode deixar de fazer com medo de errar, não se pode deixar de fazer, e temos que fazer convictamente com aquilo que acreditamos, e não é? Em verdade, temos que fazer em verdade. E se formos pessoas boas, não é? Porque uma pessoa pode ser em verdade e afinal é um psicopata e ele está a fazer em verdade, mas é um psicopata. Não é isso, não é? Como é óbvio. E portanto, já tive momentos muito duros, mas já tive momentos muito felizes. Já tive esse olhar vazio que me doeu nas entranhas, sabes? E óbvio que levas isto para casa, não é? Não desligas. Às vezes também goza de dizer isto, queria trabalhar numa fábrica de parafusos. Quando a máquina acabasse, eu acabava, não pensava mais nisto. Sim, claro. Pois. Patrícia, o que é que te alimenta? O que é que faz de ti este furacão? Não sou furacão nenhum, não é nada disso. E sabes que és? Mas o que é que te alimenta? Como é que tu tens esta... É uma missão isto, não é? Eu acho que foi isso, foi ter descoberto o meu propósito de vida. Eu acho que sou cuidadora, não é? Sou mãe, a minha missão de vida é ser mãe. E de repente aqui sou mãe de vários. E sentes isso? Sentes-te como mãe deles? Sim. Não me sinto como mãe deles, quer dizer, não, é diferente, porque aqui há um peso, não é? Eu sei que a história é complicada, eu sei que, não é? Aqui há uma coisa e eles estão com os educadores de referência, e portanto, aqui a missão é, vamos organizar isto para que nada falhe, vamos criar aqui o ninho perfeito para que brote o amor, percebes? É criar o ninho, é fazer as folhinhas todas. Não sei. Olha, nós temos aqui este caderno da gratidão. O que é que significa a gratidão para ti? O que é a gratidão? Olha, eu sou grata todos os dias. Eu sou muito grata, pratico a gratidão sempre. E nós, às vezes, pensamos em ter alguns produtos de merchandising, até por um lado para vender e por lado também para fazer algumas ações. E começámos a pensar em ter algumas coisas que fizessem um bocadinho mais sentido, sabes? Porque aquela coisa do peluche e da caneta, já não há paciência para isso. Quer dizer, as pessoas querem coisas com sentido. E por isso a Casa do Jardim também nasceu muito nessa lógica, que é um sítio útil, as pessoas vão porque é útil. E no fim do dia estão a ajudar. Ótimo. Como criámos o Rir Ajuda, fizemos 2 comic reliefs, um no Meu Arena, um no Coliseu do Porto. As pessoas foram porque se queriam rir e divertir. No fim do dia estão a ajudar. Ótimo. Portanto, a lógica é sempre essa. Não é, vou ajudar, porque eu acho que a coisa não funciona assim.
E o caderno da gratidão foi uma coisa que eu achei que era engraçada, porque eu todos os dias, eu comprei em Londres, mandei vir pela net para fazer com a minha filha, porque sou muito chata com ela, coitada, desculpa Beatriz, mas é assim. Porque os miúdos, os nossos, que têm tudo, não é? Às vezes esquecem-se de agradecer. Pá, e eu era muito melga com ela, tipo, ok, está bem, foi isso, mas e o que é que foi ótimo no teu dia hoje? E o que é que tu agradeces? E o que é que... E sempre comecei muito a, bora lá olhar para o lado positivo, porque eu acho que tu tens duas maneiras de encarar a vida. Há dois tipos de pessoas. Não é otimistas e pessimistas, não é isso. É, há quem vê o lado positivo nas coisas e há quem vê o lado negativo. É isso mesmo. E não é, agora és muito otimista. Não. Eu tento olhar para o lado positivo das coisas, porque senão é tudo muito duro. Portanto, bora ver o que é que conseguimos fazer com isto. E, portanto, esta coisa de agradecer, principalmente para os nossos miúdos, que têm tudo, não é? Eu comecei muito, bora lá fazer, vá. E então, todos os dias à noite eu obrigava a coitadinha a agradecer. Ela agradecia, eu também agradecia. A gente faz ali um bocadinho de conversa antes de dormir, que é ali um momento de introspeção e de partilha. E achei que era interessante e portanto, começámos a desenhar o caderno da gratidão, porque é um bocadinho. E agora queremos lançar também umas cartas de conversação, que estamos a fazer também giras, para ver se conseguimos tê-las prontas para o Natal, que são produtos didáticos, mas para trabalhar as emoções, que é uma coisa que não se aprende, não é? As pessoas não aprendem a lidar com as emoções na escola, ninguém ainda ensina. Hoje treinam, ainda hoje falamos nisso. Não é? É treinar o coração, não se treina o coração. Tem que ser, não é? Tem que ser sério, tem que ser... Não, nós somos feitos de emoções, temos que saber lidar com as emoções. E falar sobre elas. E se nós não ensinarmos os miúdos a falarem sobre elas, depois a coisa também complica na saúde mental e, portanto, são pequenas ferramentas, muito leves. Obviamente eu não posso ter a pretensão de dizer que isto são ferramentas de saúde mental, não é isso. Mas são ferramentas para trabalhar as emoções. E as emoções são o caminho para chegar à saúde mental. Portanto, estas coisas estão todas ligadas. E a pensar em coisas com propósito, com não é? propósito, que façam sentido, que nós queiramos usar. E que os ponham a pensar, não é? Porque muitas das vezes eles não são confrontados com a beleza das coisas, não é? Com a beleza de eu estar num caderno e a pensar o que é que realmente eu hoje ajudei quem ou fiz. E se forem confrontados paras um com bocadinho, isto, não é? Tens que parar um bocadinho, porque tens que escrever, tens que... E depois saem de coisas incríveis. Eu lembro quando vim de Medjugorje, da Bósnia, estava a fazer um terço com a Isabelinha e eu comecei a agradecer. E eu comecei a agradecer, olha, eu já não sei, mas provavelmente era agradecer, obrigada para a avó ter tomado conta de si, obrigada, se calhar coisas banais. E eu disse assim, então vá, diga lá agora. Ela assim, mãe, por favor, eu só posso agradecer a graça da vida. E o género, mãe, está lá calada com esses. Com essas coisinhas. Porque a graça da vida é tudo. A graça da vida. E depois tu vês uma criança de 8 anos a dizer isso, e pensas, bem, então assim umas coisas, vou arrumar as coisas. Cá fecho o cadernito. E é tão bonito, porque de facto este trabalho que tem que ser feito nestas crianças que tu tens em mãos até aos 12 anos é completamente estrutural, não é? É completamente estrutural. Crescidos, agora estava a pensar que até tens lá uns mais crescidos agora, não tens? Os que saíram. Pois. Pois foi esses. E é muito bonito. Eles só podem entrar até aos 12, mas se o projeto de vida não estiver resolvido, eles ficam lá até... Quer dizer, obviamente depois haverá uma altura em que tem que se perceber se a casa do Gil continua a fazer sentido. Quer dizer, eu não vou ter um miúdo de 18 anos, não é? Ou um miúdo, quer dizer, não é? Sim, um adulto. Um adulto com crianças muito pequeninas, e, portanto, mas isso nunca se pôs, mas pronto, para dizer que não há aqui tens 12, agora vais sair. Não é isso, obviamente, não é isso. Mas pode acontecer arrastar-se até... Pode acontecer arrastar-se até 15, 16, já aconteceu. Sim. O que era assim o teu big dream, tipo assim, o teu maior plano para esta fundação? Que ela deixasse de existir. Já sabia. Porque deixava de existir que ela não esta fosse necessidade. Precisa, não é? Sim. Adorava que ela não fosse precisa. E eu ia fazer outras coisas. Era feliz da mesma. Tão bom, Patrícia. A sério. Olha, eu com esta resposta, eu tenho ainda aqui um desafio para te deixar, mas com esta antes do desafio, acho que temos Sim. que fazer um apelo, não é? E eu acho que também o nosso objetivo era exatamente esse. A Fundação tem imensos desafios em mãos, tem desafios pensados, estruturados, com um business plan e com um cronograma claro
de uma comunicação e de uma transparência efetiva e com um propósito não só para a casa e para os meninos da casa, mas para a comunidade. Portanto, pedir o apoio de todos. Nós depois vamos passar o site, está tudo no site, acho que é o sítio mais fácil. Vamos passar tudo para que E o possam... MBA. E eu acho que depois para desta que possam conversa contribuir. as pessoas vão ficar com uma grande curiosidade. Sim, se dúvidas houvessem, dúvidas- acho que estão esclarecidas. E quem não conhece É. vai querer conhecer. Vão ao site, temos lá tudo. Temos e- vídeos de testemunhos das famílias. Muito importante. É. Muito importante ver. É mais os do que eu projetos. estar para aqui a falar, não, é? Não, Porque não, obviamente não. estou a passar aquilo que eu sinto. Não, os projetos, mas os projetos os estão lá. testemunhos das famílias não é? Que usam a fundação dizem tudo. Dizem portanto, tudo. Mas também diz tudo quem as lidera e quem dá a cara. É. E era isso E que este nós teu- hoje é. vinhamos a fazer Este aqui teu contigo. testemunho é Pela um mulher testemunho incrível que tu és. é um testemunho verdadeiro e lá está. E estamos a falar de emoções acima de tudo, não é? E a tua vida é gerir emoções de crianças. E portanto tens... E também tens lá a nossa Sofia, que eu gosto tanto de Sofia. é verdade. A tomar conta da A casa tomar do conta da jardim, casa do jardim para fazerem eventos. a dar Por dinheirinho. isso fazemos esse acho que é deixar mesmo aqui de uma forma convicta este apelo. E esta frase que me ficou, que é: podemos errar, mas erramos com amor. Achei lindo. Sem dúvida. Lindo. Agora já sei o que é que vai. Vá, seca. Pronto. Não, mas por acaso tenho uma antes dessa, que é: como é que tu descontrais? Como é que tu celebras a vida? O que é que tu fazes quando queres pensar, olha, na gratidão, quando queres agradecer aos finais felizes, quando queres celebrar finais felizes? Olha, eu celebro sempre tudo. E a praia, sabes? É o teu lugar feliz. A praia, eu tenho a sorte de viver ao pé do mar e, portanto, normalmente o meu dia, quando é possível, começa numa caminhada na praia, que é ali o sítio de receber aquela energia do mar, sabes? O sol. Agora não tanto sol, mas talvez apanhar uma chuvada imensa, mas tudo bem. E energiza-me, sabes? É assim. E depois nada, e depois faço o que todos fazem, quer dizer, leio, vejo filmes, faço imensas coisas com a minha filha. A minha filha tem uma alegria incansável e, portanto, faço tudo o que vocês fazem. Não... Olha, Nada. e se puderes deixar aqui um elogio a uma mulher, que elogio deixarias e a quem? Eu tenho muitas mulheres na minha vida, felizmente, e muito boas mulheres. Tenho amigas da vida inteira. Mas quer dizer, há duas mulheres muito importantes na minha vida, a minha mãe e a minha filha. E acho que são muito centrais e, portanto, a elas, claramente, à minha mãe e à minha filha. Que bom. Olha, Obrigada, às Patrícia. mães e às filhas, Patrícia, obrigada. Obrigada por teres eu. aceito dado este este nosso bocadinho. convite, este Obrigada testemunho. pelo convite. Foi Eu mesmo é que bom. agradeço. E estamos juntas. Venham sempre. E a vocês Claro que até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada.